Olá! Hoje a gente vai se aventurar por uma das obras mais, monumentais e famosamente difíceis de toda a filosofia, a Fenomenologia do Espírito, de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Sim, é um desafio, mas vamos juntos nessa. Essa fama tem um bom motivo, né? Ler esse livro é quase como escalar uma montanha, daquelas bem intimidadoras. É uma jornada desafiadora, super densa e que exige muito de quem se arrisca. Mas, como em toda grande escalada, a recompensa de verdade está na vista lá de cima. E essa é a grande questão, não é? O que Hegel queria nos mostrar ao nos guiar por esse caminho tão, mas tão complexo? Nesta nossa análise, a gente vai usar as próprias ideias do livro como um mapa para essa escalada e, quem sabe, descobrir juntos a vista espetacular que nos espera lá no topo. E a nossa jornada já começa com uma curiosidade. Para Hegel, na filosofia, um prefácio comum, aquele que tenta resumir tudo, sabe? Objetivo, resultados, na verdade mais atrapalha do que ajuda. Ele diz que isso simplesmente não funciona, porque filosofia não é uma lista de fatos que se pode apresentar de antemão. O que é genial aqui é a própria explicação de Hegel. Ele está dizendo basicamente que a verdade não é só o destino final, mas a jornada inteira. O resultado só faz sentido quando se entende todo o processo, todo o caminho percorrido. Tentar resumir isso logo no começo é como mostrar a foto do cume sem explicar a escalada, não tem a menor graça e não mostra o principal. Certo. Então, se a verdade não é um lugar fixo, o que ela é? Bom, para Hegel, a verdade é um processo vivo que está sempre se desenvolvendo. Não é algo que a gente encontra pronto, mas algo que vai se desdobrando. E para ilustrar isso, ele usa uma analogia brilhante. Vamos pensar numa planta. O botão, ele desaparece quando a flor desabrocha. Alguém poderia até dizer que a flor refuta o botão. Da mesma forma, quando o fruto aparece, a flor parece só uma fase, algo passageiro. Cada estágio parece entrar em conflito com o anterior, né? Mas será que eles são opostos de verdade? E aqui está o ponto-chave. O botão, a flor e o fruto não são inimigos. Pelo contrário, são fases necessárias de um único processo vivo. Cada um deles é absolutamente essencial para o todo. Para Hegel, a verdade funciona exatamente assim. Ela evolui por estágios que parecem se contradizer, mas que na real são partes indispensáveis para uma compreensão maior e mais completa. Ok. Se a verdade é uma jornada, então quem é que está viajando? Hegel nos apresenta o grande protagonista da sua história épica, o espírito, ou Geist em alemão. E é muito importante entender isso aqui. Espírito não tem nada de místico, tá? É a totalidade da consciência humana. Na arte, na religião, na política, na filosofia, tudo isso em sua longa jornada histórica para se conhecer. É, no fundo, a história de como nós, como coletividade, chegamos a pensar do jeito que pensamos hoje. Então, a grande virada que Hegel propõe é mudar o nosso jeito de pensar sobre a verdade. Antes, a filosofia buscava a verdade como uma substância, algo fixo, parado, uma resposta final. Hegel chega e diz, não, vamos pensar na verdade como um sujeito, um agente ativo, um processo dinâmico que se move, se transforma e se realiza com o tempo. É a própria história se tornando consciente de si mesma. Mas como o livro nos guia nessa jornada? A estrutura do livro em si funciona como os degraus que a consciência precisa subir para chegar a uma nova perspectiva. Ele usa exatamente essa metáfora da escada no texto. A fenomenologia não é só uma descrição da jornada, ela é a própria escada. Cada capítulo é um degrau, uma nova forma de consciência que precisa ser experimentada, compreendida e, no fim, superada para que se possa alcançar a próxima. E aqui está o mapa da nossa escalada, o sumário do livro. Pode parecer meio intimidador, eu sei, mas a gente pode enxergar isso como o roteiro da consciência. Começa com as formas mais simples de conhecimento e vai subindo, degrau, por estágios cada vez mais e mais complexos. E que paradas, hein? A consciência começa ali, com a certeza imediata dos sentidos. Depois passa por conflitos super dramáticos sobre reconhecimento, como na famosa dialética do senhor e do escravo. Experimenta a alienação da consciência infeliz, atravessa grandes batalhas culturais como o iluminismo. Tudo isso até finalmente chegar ao seu destino, o saber absoluto. E depois dessa escalada toda, de todos esses degraus, o que a gente finalmente encontra lá no cume, qual é a grande recompensa dessa jornada toda? O ponto crucial é este.
O saber absoluto não significa saber tudo sobre tudo. Não é uma resposta final para a vida, o universo e tudo mais. É, na verdade, a capacidade de olhar para trás e compreender cada passo da jornada, cada degrau da escada. É entender por que o botão precisou virar flor e a flor fruto. É a própria jornada se tornando consciente de como ela aconteceu. E essa citação, ela resume perfeitamente a visão de Hegel. A verdade não é só uma parte, não é um resultado isolado. A verdade é o processo completo. É a história inteira de como uma ideia se desdobrou, desde a sua sementinha mais simples até a sua forma mais complexa e desenvolvida. E isso tudo nos deixa como uma reflexão final, né? Se Hegel estiver certo e a história for essa grande narrativa do espírito se conhecendo, passando por todos esses estágios de consciência, isso nos faz perguntar: em que ponto dessa jornada nós estamos agora? Qual será o próximo degrau nessa escada? A jornada, pelo visto, continua.